Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta noite. Queremos saudar aqueles também que nos acompanham por meio das transmissões, nosso canal no YouTube, através das ondas da Taperoá FM, que Deus em Cristo Jesus também possa abençoá-los nesta noite. Vamos a Deus pela vida de cada irmão que chegou até aqui, para juntos entoarmos, bendizermos, exaltarmos o nome do Senhor e também meditarmos um pouco na sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. O tema da nossa reflexão nesta noite é a certeza da salvação nos encoraja diante das adversidades da vida. Se você encontrou, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Que Deus nos abençoe com sua gloriosa palavra. Curve sua fronte. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade e infinita misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, por tua santa e inerrante palavra e te rogamos neste momento que o Senhor possa falar aos nossos corações através do teu Santo Espírito e mediante a tua palavra. Nos exorta, nos instrui para a justiça, nos encoraja, fala aos nossos corações, mas não permita que deixemos este lugar, ó Pai, da mesma maneira que entramos. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A certeza da salvação nos encoraja diante das adversidades da vida. A carta, meus irmãos, que Pedro escreve, se nós observarmos os primeiros versículos, nós iremos perceber que Pedro ele está direcionando esta carta a alguns irmãos que habitam uma determinada região. E Pedro vai dizer que eles
habitam o Ponto, a Galácia, a Capadócia, a Ásia e a Bitínia. Esses irmãos, eles estão nesse contexto de dispersão por causa de perseguição. Nós iremos ver que mais à frente Pedro, como se utilizasse de uma carta criptografada, né? Ele vai dizer que está em direção para a Babilônia, e tudo indica que ele esteja em direção, né? Ele esteja em Roma direcionando esta carta, mas para não ser descoberto o local de onde ele está enviando, ele cita o termo Babilônia, porque a perseguição era ferrenha naqueles dias. O imperador Nero tinha acabado de falecer. Os irmãos lembram o que aconteceu no contexto de Nero? Nero tocou fogo em Roma, né? E onde os cristãos habitavam, não foi destruído. Cerca de 70% de Roma, quase 80% foi destruído, mas onde os cristãos habitavam não foi destruído. Então, como álibi, Nero vai dizer que os cristãos que atearam fogo em Roma. Então se levanta uma grande perseguição, e muitos dos irmãos começaram a fugir, começaram a dispersão, e foram habitar em outras regiões. Pedro então está direcionando a estes irmãos que são forasteiros da dispersão. E aqui nós temos termos importantes. Primeiro ele elenca como forasteiros, e também ele fala da dispersão. É como se ele estivesse falando não somente daquele contexto que os irmãos estavam vivenciando, aquele contexto de perseguição, sobretudo por causa do Império Romano, mas também por uma condição espiritual. Eles estão neste mundo, mas eles não pertencem a este mundo, eles são forasteiros. E também eles estão exilados, eles são moradores em terra estranha, aspirando uma pátria que não é uma pátria terrena, é uma pátria celestial. Então eles são forasteiros e eles estão dispersos. É interessante que esse termo forasteiros, no original paroicos, é justamente o que vai dar origem à palavra paróquia, que é uma residência em terra estranha. Então Pedro está dizendo que estes irmãos, eles são forasteiros, eles são exilados, moradores em terra estranha. Então eles estão nesse contexto de dispersão, de perseguição, mas eles têm que entender que eles habitam em terra estranha. Essa não é a morada permanente deles, mas é algo passageiro, transitório. E Pedro vai começar a aprofundar o porquê ele está lidando com estas palavras. É interessante que mais à frente, permaneça com sua Bíblia aberta, nós iremos percorrer o texto lido. Mais à frente ele vai trazer termos também muito interessantes. E nós poderíamos pregar somente nesses 2 primeiros versículos, iríamos ver a profundidade do que Pedro está falando àqueles irmãos. Neste contexto de perseguição, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela não se desespera. E por que ela não se desespera? Pedro vai trazer as razões para isso. No contexto de perseguição, de sofrimento, a igreja não está desassistida, a igreja não está desamparada. E Pedro vai dizer, olha, vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está dizendo que aquele povo foi alvo da obra de um Deus triuno. E como foi que Deus operou para conduzir aquele povo? Primeiro ele vai dizer que eles foram eleitos. Então o Pai, o próprio Deus, decretou na eternidade aqueles que seriam seus. Então Pedro está dizendo, olha, vocês não devem se desesperar, porque vocês pertencem a alguém. Vocês foram eleitos, vocês foram separados. E aí nós nos lembrando das palavras de Paulo, quando ele escreve aos crentes em Éfeso. Ele vai começar justamente louvando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Pedro está rememorando aqueles irmãos justamente isso. Olha, o Pai decretou na eternidade que vocês têm um dono. Vocês pertencem a Deus. Ele elegeu vocês. Mas não somente isso. Deus elegeu e o Espírito separou vocês. Separou deste mundo para Ele. Aí Pedro vai dizer, em santificação do Espírito. O Espírito separou. E Paulo, concordando com estas mesmas palavras, nós iremos ver que quando ele fala aos crentes em Éfeso, ele vai dizer, ele nos elegeu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, Pedro está dizendo, concordando com o que Paulo falou, que estes irmãos, eles foram separados.
Por isso o contexto de forasteiros, por isso esse contexto de exilados, porque eles não pertencem a este mundo, eles pertencem a Deus. Eles são separados pelo Espírito, mas não somente isso. A obra do Deus triuno, o Pai decretou, o Espírito santificou, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. O Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, resgatou este povo com o seu sangue. A obra de Cristo foi aplicada aos eleitos, e aqui está firmada a aliança feita através do sacrifício substitutivo ou vicário de Cristo na cruz do Calvário. E isso está concordando com Paulo também. Paulo vai dizer que nós fomos redimidos pelo seu sangue, nós fomos resgatados pela obra de Cristo. Então o Deus Trino decretou a eleição deste povo, separou eles através do Espírito e confirmou esta aliança e essa reconciliação com eles através do sangue de Cristo Jesus. Então isto aqui, meus irmãos, era motivo suficiente para aqueles irmãos não se desesperarem. Pelo contrário, eles deviam ter o coração gratos, tendo a certeza de que eles não estão sozinhos, que em meio às situações mais adversas da vida, o Deus, o Senhor soberano, Deus criador de todas as coisas, aquele que rege a história, está cuidando do seu povo. E Pedro então fecha essa saudação dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. E é interessante que aqui vai falar justamente desse favor que é imerecido. Deus elegeu um povo na eternidade. Por quê? Porque Ele quis. Simplesmente Ele quis. Não há nada que este povo pudesse fazer, oferecer para chamar a atenção de Deus. Este povo, assim como nós, são pecadores. Não obedecem a Deus por suas inclinações. As suas palavras são torpes. Eles desejam dia após dia estarem distantes do Senhor. Mas por que Deus os elegeu? Porque Ele quis. Na sua soberania, Ele decidiu amar um povo. E nisso está, meus irmãos, a grandiosidade que Pedro estava querendo que aqueles irmãos entendessem. Olha, Deus nos amou. E se Ele nos amou, certamente Ele cuidará de nós. Ele nos ama. E por que Ele nos ama? Não sei, é um favor imerecido, é por isso que é por graça. Não, nós não somos salvos por aquilo que nós podemos fazer, não são pelas nossas obras, porque elas são reputadas como nada, como trapos imundos, mas pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de cada um de nós, é dom de Deus. E Pedro está dizendo não somente graça, mas paz. Por que paz? Porque uma vez gozando dessa graça, a nossa harmonia, a nossa reconciliação com Deus é restaurada, e por isso nós temos paz, uma paz que o mundo não entende. Paulo, quando escreve aos crentes em Filipenses, ele vai dizer, é uma paz que excede todo entendimento, porque não tem quem entenda, meus irmãos, como Deus na eternidade decidiu nos amar, nós pecadores, que constantemente estamos afrontando a Ele com nossas palavras, com os nossos atos, com o nosso procedimento, mas Ele decidiu nos amar, e por causa de Cristo nós fomos reconciliados, e agora nós temos paz. E é isto que Pedro está dizendo àqueles irmãos. Os privilégios, meus irmãos, conferidos pelo Deus triuno, são suficientes para nós vivermos de uma maneira que agrade o Senhor, apesar das nossas condições de forasteiros e apesar das nossas circunstâncias dispersos. Apesar de tudo isso, de ser forasteiro e de estar disperso, aquele povo e nós também temos motivos de sobra para louvar ao Senhor por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e que certamente haverá de continuar a fazer. Porque Ele, meus irmãos, decidiu nos amar, Ele nos elegeu, Ele nos separou, e essa obra que Cristo concretizou na cruz do Calvário nos reconciliou com isso, e isto é motivo de louvor. Por isso, meus irmãos, Pedro está trazendo nesta saudação uma doutrina muito profunda. Esta doutrina da eleição, daquilo que o Deus Trino fez na eternidade para eleger um povo e para guiar este povo, para conduzir este povo, para amar este povo. E nesse contexto de perseguição, eles não deveriam estar desesperados. E aí, meus irmãos, nós também não podemos estar desesperados.
quantas situações nos assaltam e por vezes nós ficamos, Senhor, o Senhor nos esqueceu, onde é que o Senhor está? Tanta coisa acontecendo, situações tão adversas, tem se levantado pessoas na família me perseguindo, no trabalho a situação não é diferente, a vizinhança também não é diferente, eu amo ao Senhor, eu sirvo a Ele. É um contexto de perseguição ferrenha, eu não entendo, mas você foi eleito, escolhido por Deus. Você não deve se desesperar, porque você pertence ao Senhor, que cuida das aves dos céus, que cuida do lírio dos campos e que certamente cuida dos seus filhos. Ele cuida, meus irmãos, de cada um de nós. Certa vez os discípulos, Cristo dizendo que em algum momento não estaria mais com eles começaram a se desesperar. Senhor, para onde nós iremos? O que haveremos de vestir? O que haveremos de comer? O que será de nós quando o Senhor não estiver aqui? Aí Cristo diz, olha para as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, não juntam em celeiros. Todavia nenhuma delas passa fome, padece. Olha o lírio dos campos, que hoje surge com sua beleza, e nem Salomão, com toda a sua grandeza, com todo o seu resplendor, conseguiu se vestir como a Eva do campo, que hoje aparece e amanhã já não existe. E vocês que são filhos de Deus, será que o Senhor não vai cuidar de vocês? Basta a cada dia o seu próprio mal, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós temos, meus irmãos, que confiar no Deus que nos elegeu na eternidade, porque Ele certamente cuida de cada um de nós. Mas não somente isso, do verso número 3 ao verso número 5, nós iremos ver os feitos de Deus por meio de Cristo, para nos garantir salvação. E por isso Pedro, ele vai começar dizendo bendito, justamente louvando a Deus pelos seus feitos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. O apóstolo Pedro agora inicia esta carta apresentando essas verdades eternas, que aqueles irmãos jamais deveriam se esquecer. Por mais que a perseguição fosse ferrenha, eles não podiam viver como pessoas que não têm perspectiva, dominados por incredulidade, por dúvida. Esta caminhada daqueles irmãos, por mais desesperançosa que parecesse, eles não poderiam se esquecer que eles tinham uma esperança futura. Então o apóstolo vai iniciar louvando aquele que é soberano, aquele que criou todas as coisas, aquele que atua em todas as partes da história, aquele que opera pelo poder da sua palavra, aquele que é infinito em poder, em perfeição, em bondade, em glória. E Pedro está exaltando esse Deus. Então ele vai dizer que este Deus que criou todas as coisas, ele deve ser louvado. E aí nós nos recordamos das palavras do salmista, lá no Salmo de número 86, versículos de 8 a 10 e o versículo número 15, Salmo de número 86, verso 8 diz assim: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. Um Deus, meus irmãos, que sempre foi conhecido no Novo Testamento como o Deus de Israel, como o Senhor de Israel. Algo que aparentava demonstrar um certo distanciamento entre Deus e o seu povo, porque ele era o Deus de Israel, o Senhor. Mas esse distanciamento, meus irmãos, parece que agora Pedro está demonstrando que em Cristo Jesus esse distanciamento já não existe mais, porque em vez do simples Senhor e Deus, ele agora vai dizer bendito Deus e Pai, demonstrando que há uma proximidade maior. Este Deus, ele decidiu habitar entre os homens, ele tabernaculou entre os homens, e ele não é só um Deus, aquele Deus que alguns vão dizer que é um Deus carrancudo, por perceber a sua justiça sendo executada ali no Antigo Testamento, mas ele é um Deus bondoso, grande em misericórdia. E como é que nós comprovamos isso? Porque ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos salvou, apesar de nós estarmos constantemente distantes dele,
apesar do pecado que habita em nós, que constitui uma separação grandiosa entre nós e Ele, apesar da sua santidade imensa que não suporta, que não tolera o pecado, Ele decidiu nos amar. E como foi que Ele provou esse amor? Entregando o seu próprio Filho para nos salvar. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Nós estávamos, meus irmãos, nas profundezas do pecado, imerso no pecado. E a Bíblia diz que nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz, das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, meus irmãos, por que nós o amamos? Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele nos amou primeiro. E como foi que Ele provou esse amor? Ele nos elegeu na eternidade. Ele enviou seu próprio Filho para que morresse em nosso favor e estabelecesse essa aliança. E Ele nos selou com o Santo Espírito, dizendo que nós pertencemos a Ele e que um dia Ele haverá de voltar para nos levar, porque nós pertencemos a Ele. Foi assim que Ele provou o seu amor. Então, Cristo nos aproximou de tal sorte que Paulo vai dizer aos crentes em Romanos que nós agora podemos chamá-lo de Pai. O Espírito Santo nos permite agora nos achegarmos a Ele e dizermos: Pai, Abba, Pai. Nós temos essa intimidade com Deus, nós que outrora não tínhamos esperança nenhuma. Esse é o paradoxo da salvação. Quem crê, meus irmãos, tem a salvação. E como é que nós temos a salvação? Em Cristo Jesus. E é interessante o que Pedro vai estabelecer aqui. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós que estávamos imersos nos nossos delitos e pecados fomos vivificados, como Paulo vai falar. Agora nós temos vida juntamente com Cristo. E não somente isso, nós somos chamados para... Nós temos agora uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus. Nós temos, meus irmãos, esta viva esperança. Nós nascemos de novo. E isso vai nos assegurar uma herança. Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, no capítulo número 8, o versículo número 17, vai dizer: se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Logo, meus irmãos, aquilo que está reservado nos céus não é qualquer herança. Não é a herança deste mundo. Não é o espólio desse mundo que muitas das vezes as famílias entram em litígio, querendo buscar e lutar por algo que perece, que se perde, que pode ser corroído, corrompido. Mas aqui Pedro está dizendo: olha, essa herança ela é incorruptível, ela não apodrece, ela não perece. Ela é sem mácula, ela é pura, ela é limpa. E ela também é inacessível, ela não murcha. Essa herança está reservada, está guardada nos céus para vocês. Ela está guardada nos céus para vocês. E nosso Deus, meus irmãos, Ele não somente concedeu essa herança, Ele também nos preserva pelo seu poder para nós alcançarmos esta herança. A perseverança, meus irmãos, não é fruto do nosso trabalho, não é fruto das nossas aptidões, nem dos nossos esforços, mas é um ato direto da ação do próprio Deus. Veja o que diz o versículo número 5: vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então é Deus quem está nos sustentando. É Deus do início ao fim, o autor da salvação. Ele executou essa salvação na eternidade. Ele está fazendo com que essa salvação ela se desenvolva no presente. E Ele tem a certeza de que nós seremos glorificados no futuro. Então, do início ao fim, é Deus quem trabalha na salvação. Por isso, meus irmãos, nós podemos descansar. Nós podemos descansar porque em meio ao mar mais revolto, em meio às veredas mais tenebrosas, o sumo pastor está nos conduzindo. Por isso, meus irmãos, nós descansamos. E por isso Pedro está dizendo àqueles irmãos: olha, Deus está guardando vocês. O Senhor está conduzindo vocês em todo o curso da vida. Vocês têm uma herança. Ele nos garante a salvação e Ele nos guarda pelo seu poder para nós alcançarmos essa salvação. Mas ainda assim Ele requer de nós uma resposta. E essa resposta, meus irmãos, se chama fé. Nós temos ouvido aqui nos últimos sermões falar de fé. E é justamente mediante a fé que nós nos apoderamos dessas certezas, dessas verdades gloriosas que Pedro está apresentando aqui. A fé, meus irmãos, é justamente este firme fundamento
daquilo que às vezes a gente não vê, mas com convicção nós temos certeza de que elas chegarão. Nós temos certeza de que nós iremos nos apoderar dela. É por isso que Pedro está dizendo aqui que Deus está nos guardando para uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. É isso que a igreja aguarda, e por isso ela persevera, e por isso na adversidade ela não retrocede, ela caminha. É por isso que quando aqueles irmãos eram mortos ao fio da espada, decapitados, crucificados, a igreja crescia ainda mais, porque eles tinham certeza da esperança em Cristo Jesus, que eles haveriam de gozar da salvação no último tempo. É isso, meus irmãos, que impulsiona a igreja. É isso que nos encoraja no dia da adversidade, é a certeza de que nós temos salvação em Cristo Jesus. E que se tudo der errado nesta vida, e se as adversidades dessa vida nos tirar tudo, nós não poderemos perder a salvação que está guardada nos céus e será revelada no último dia para vós outros. É isso que a palavra de Deus está dizendo, e é isso que nos encoraja. Então, meus irmãos, é comum nós servirmos a Deus, e é comum isso às vezes se tornar um mecanismo de rotina. Às vezes nós começamos a viver a vida, a fé, como se fosse algo rotineiro, apenas um rito, e nós esquecemos das verdades eternas, das promessas benditas que Deus fez. Ele prometeu, Ele nos deu certeza de salvação em Cristo Jesus, e Ele nos deu certeza dessa esperança bendita. Nós temos esperança, nós não estamos desgarrados, nós estávamos perdidos e agora fomos aproximados, nós éramos bastardos e agora somos filhos de Deus, nós estávamos sem Deus no mundo e agora nós temos uma família, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós não estamos, meus irmãos, sem perspectiva, pelo contrário, nós temos esperança em Cristo Jesus. Ele nos garante vida, e vida em abundância. Ele garantiu que onde Ele estivesse, nós também estaríamos com Ele. E Ele disse, olha, não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele foi preparar lugar para que onde Ele estivesse, nós também estaríamos para todo sempre com Ele. É nisso, meus irmãos, que nosso coração deve descansar. Às vezes nós fazemos tantos planos, como se fosse habitar permanentemente aqui, mas nós nos esquecemos daquilo que está reservado para nós. A glória que há de ser revelada não se compara a nada que vivenciamos nesta vida, meus irmãos. E nós não podemos perder isso de perspectiva. Quando nós olhamos apenas para o aqui e o agora, nós começamos a ficar como esses irmãos, como se não tivesse esperança, desesperados, com o coração incrédulo, olhando para o justo e dizendo, olhando para os ímpios e dizendo, olha, os ímpios estão prosperando, não vale a pena servir a Deus como Asaf fez. Mas quando nós, meus irmãos, não olhamos com as perspectivas terrenas, mas com as perspectivas celestiais, nós olhamos para esse tempo em que vivemos e dizemos, isso aqui é reputado como nada, diante daquilo que está reservado para cada um de nós. Nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Toda lágrima, toda dor, todo pranto irá cessar, e nós estaremos para todo sempre com Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. E por isso nós descansamos, e por isso que essa expressão, bendito seja Deus, deve ser a expressão constante, meus irmãos, no nosso lábio. A humanidade, ela está sem esperança, ela caminha a passos largos para a perdição, sem perspectiva. Mas como Pedro falou, nós temos uma viva esperança. A Bíblia diz que em meio às trevas, em meio àquele quadro que não tinha esperança nenhuma, a luz brilhou. Cristo Jesus resplandeceu em nossos corações, e agora nós vemos a glória do Pai através de Cristo. Diferente do mundo, meus irmãos, a nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia e vivo está à direita do Pai. Nós temos esperança, meus irmãos, nós devemos louvar a Deus. Aquilo que nos aguarda é incomparavelmente melhor. Antes nós estávamos perdidos, antes nós estávamos sem esperança, mas bendito seja Deus que agora, a partir de Cristo, nós somos reconciliados. Nós devemos ter essa certeza, meus irmãos, em nosso coração, de que a salvação, ela não se perde. Se nós fomos eleitos,
se nós somos selados pelo Santo Espírito de Deus, e se a obra de Cristo foi aplicada a nós, e se nós confiamos nas obras de Cristo, a nossa salvação jamais poderá ser perdida, porque não depende daquilo que nós fazemos, mas depende daquilo que Deus fez. E o que Ele fez, meus irmãos, é perfeito. E aí, meus irmãos, eu lembro das palavras de Paulo aos crentes em Roma: quem intentará acusação contra os eleitos? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Aí Paulo vai dizer: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se estamos em Cristo, meus irmãos, a nossa salvação, ela é certa. A nossa salvação, ela é certa. Por isso, a salvação, ela não se perde. Por isso, Pedro está dizendo àqueles irmãos: olha, vocês estão guardados pelo poder de Deus. Tenham fé. Tenham fé. Porque há uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação irá ser revelada no último tempo. Por isso nós temos, meus irmãos, que aguardar constantemente, incessantemente, como Paulo vai dizer: olha, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque essa salvação há de ser revelada no último tempo. Mas não somente isso, do versículo número 6 ao versículo número 9, Pedro agora vai entrar propriamente naquilo que aqueles irmãos estavam enfrentando e que talvez estivesse colocando dúvida no coração deles, talvez estivesse abalando a confiança daqueles irmãos. Ele vai dizer, do versículo número 6 ao versículo número 9: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados ou entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro agora está mostrando àqueles irmãos que as provações, elas são um meio de aperfeiçoamento de uma fé que no final vai resultar em salvação. Pedro, meus irmãos, está aqui ressaltando: olha, de fato é uma alegria. É uma alegria nós sabemos que temos uma herança reservada nos céus. É uma alegria saber que aqueles que amam a Deus, eles têm esperança. É maravilhoso contemplar tudo isso, que nós temos uma viva esperança, e nisso nós exultamos, nós rejubilamos, nós nos alegramos. Mas Pedro está dizendo: olha, que o Senhor, Ele trabalha em nossas vidas, nos moldando, nos aperfeiçoando, para nós recebermos essa herança. E às vezes nós não entendemos a metodologia utilizada pelo próprio Deus para nos aperfeiçoar. E Pedro está dizendo aqui que ele está trazendo um discurso que talvez não seja bem quisto por aquele povo e talvez não seja bem quisto por nós. Ele está dizendo que no presente tempo nós seremos contristados, entristecidos por várias provações. E aí, meus irmãos, aqui de cara nós já anulamos o ensino errado da teologia da prosperidade. Aqui ela cai por terra. Quem defende aquela vida mansa, tranquila, regalada, igual aquela música, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, a prova acabou, agora é só vitória. Aqui está bem claro, meus irmãos, Pedro está dizendo que no presente tempo, aqueles irmãos, eles seriam contristados por várias provações. E aí não adianta fazer campanha de 7 semanas, ou 7 quinta-feira, jogar sal grosso, trazer a roda ungida, seja o que for, achar que é obra do maligno. Não, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele passou por provações, Ele passou por tribulações, e seria o servo maior do que o seu Senhor? Se Ele passou por tribulações, é certo, meus irmãos, que nós haveremos de passar por provações. E Ele não nos enganou, Ele disse: muitas são as aflições dos justos. E aí, meus irmãos, o deserto da provação é a rota apresentada por Deus para o nosso aperfeiçoamento, não para a morte, mas para que nós venhamos contemplar o cuidado de Deus, para sermos aperfeiçoados, para recebermos essa herança. E aí Pedro vai dizer o porquê disso: para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé,
muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações, elas são necessárias para nos garantir uma fé autêntica. Como é que nós sabemos que a nossa fé é genuína ou superficial? Como é que nós conseguimos perceber isso? Pedro vai dizer que é submetendo ao fogo da provação. É fácil, meus irmãos, é muito fácil nós dizemos que de fato Jesus está no barco da nossa vida e que nós confiamos nele quando não existe tempestades assolando este barco. Quando não existe vendaval, a gente confia no Senhor. Mas quando chega a primeira adversidade, o primeiro vento forte, o primeiro sinal de chuva, quando o céu começa a ficar escuro, aí nós fazemos como aquele salmozinho: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, os céus se revestem de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, não te importa que morramos, podes assim dormir? Aí como é que Cristo responde lá no hino? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Cristo, meus irmãos, Pedro está dizendo aqui que a nossa fé ela vai ser provada para ver se de fato não é uma fé superficial só de discurso. Porque é muito bom quando nós olhamos para a nossa despensa e vemos ela cheia, quando nós temos um bom salário, quando nós estamos gozando de plena saúde, quando tudo vai bem, é muito fácil nós dizermos: eu confio em Deus. Deus é muito bom. Mas no dia da adversidade, como estes irmãos estão aqui sendo provados, é que de fato nós iremos ver se essa fé, ela redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí Pedro está dizendo, qual é o sentido da tristeza e provação na caminhada cristã? Ele vai falar justamente isso. Queremos confirmar se essa fé é genuína. E essa provação, meus irmãos, ela é a metodologia usada por Deus, ela não é sem finalidade. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo número 3 e 4, nós iremos ver que as provações, as tribulações, ela tem uma finalidade divina nas nossas vidas. Paulo vai dizer isso bem claro, Romanos 5, versículo 3 e 4, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja a metodologia de Deus para gerar em nós esperança. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Pedro está dizendo que Deus nos regenerou para uma viva esperança. E Cristo Cristo é a encarnação dessa esperança. E nós devemos confiar nisso mediante a fé. E a nossa fé está sendo provada para ver se de fato nós confiamos nessa esperança. E como é que essa esperança vai ser gerada em nós? Paulo está dizendo que nós enfrentaremos tribulação, essa tribulação vai produzir em nós perseverança, essa perseverança vai produzir em nós experiência, e essa experiência vai produzir em nós esperança. É na tribulação, meus irmãos, que nós comprovamos o quão frágil é a nossa vida e o quanto nós dependemos do Senhor. Aqui toda a nossa vaidade, meus irmãos, se vai, nós constatamos que de fato é a mão de Deus nos sustentando, e é isso que gera esperança. É isso que traz aos nossos corações plena satisfação, plena alegria. Porque, meus irmãos, é nesses momentos de adversidade que nós enxergamos Cristo Jesus cuidando das nossas vidas. É justamente nesses momentos de adversidade que nós constatamos que, de fato, o Senhor está velando por cada um de nós. Por isso, meus irmãos, as adversidades, elas vão chegar à nossa porta. Nós vemos isso em toda a trajetória da palavra de Deus. O povo de Deus sendo constantemente submetido à provação. Indo para o deserto, foi levado para o cativeiro por 2 vezes, foi perseguido por povos que não serviam a Deus, que adoravam a deuses pagãos. Foi perseguido constantemente. Para quê? Para que aquele povo entendesse que não era a força do seu braço, que não era a destreza do seu exército, mas que era Deus que velava pelo seu povo, que tirou o povo lá do Egito com braço forte, conduz o povo pelo deserto almejando Canaã.
E assim é a nossa trajetória, meus irmãos. Nós fomos tirados do lamaçal do pecado. Estamos transitórios nesse mundo como forasteiros, assim como Pedro está falando, aguardando a Canaã celestial. E é o Senhor quem está nos conduzindo nesse processo. É o Senhor quem vela pelas nossas vidas. E como nós constatamos esse cuidado? Nos momentos de adversidade e de provação que constantemente somos submetidos, nós constatamos que de fato é o Senhor quem está nos guiando. É o Senhor que está conduzindo o nosso barco em meio à tempestade. É o Senhor como um farol. Às vezes a gente não está conseguindo enxergar direito, mas o Senhor está como um farol apontando a direção. Não olhemos para a esquerda nem para a direita, mas pela fé olhemos para o alvo da soberana vocação, Cristo Jesus, meus irmãos. É nele que reside a nossa esperança. E Paulo, meus irmãos, ele vai dizer: porque para mim eu tenho bem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É nisso que reside a esperança. E o apóstolo Pedro está relatando essas palavras, tendo em vista justamente o contexto que aquela igreja enfrentava. Aqueles que decidiam abraçar a fé cristã, eles assinavam uma sentença de morte. Eles assinavam a sentença de morte, eles seriam perseguidos e por isso eles saíram dispersos para várias regiões. E aí, meus irmãos, essas provações foram necessárias justamente para purificar a fé daqueles irmãos. E essas provações, elas também purificam a nossa fé. E Paulo vai dizer que a nossa fé, ela vai ser submetida assim como o ouro é submetido ao fogo. O ouro, meus irmãos, às vezes nós vemos aquela joia muito bonita de ouro, aquela peça bem trabalhada, mas aquela peça não chega daquela maneira. O ouro vem com impurezas quando ele é extraído. E como é que essas impurezas elas são expurgadas? O ouro é submetido a altas temperaturas, é provado, e nessa provação o ouro não se desfaz, mas ele é purificado. Pedro está dizendo que a nossa fé vai ser submetida à provação, assim como o ouro é submetido ao fogo, para ver se de fato a nossa fé em Cristo Jesus ela é verdadeira. Se de fato nós confiamos em Cristo Jesus, assim como Abraão confiou, assim como Noé confiou, assim como os patriarcas confiaram, assim como o povo de Deus confiou transitando no deserto, assim também nós temos que confiar no Deus que nos chamou, que nos elegeu, que nos separou e que aplicou em nós a sua obra através de Cristo. Nós temos que ter uma fé verdadeira. E como é que nós sabemos isso? As provações. As provações é que demonstrarão se de fato a nossa fé, meus irmãos, ela está alicerçada em Cristo Jesus. E no fim de todo esse processo, nós iremos nos lembrar das palavras de Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os momentos bons e os momentos ruins, os momentos de glória e os momentos de infortúnio, os momentos de bonança e os momentos de privação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí Pedro está dizendo que o fim da nossa salvação, depois de o fim da nossa fé, depois de todo esse processo, é a salvação da nossa alma. É interessante, meus irmãos, que nós entendemos que há um grande paradoxo. Nós vemos Deus trabalhando do início ao fim, né, em sua soberania, para aplicar essa salvação a nós, mas nós visualizamos também a nossa responsabilidade, elas andam em conjunto. Pedro está demonstrando isso. Olha, a fé de vocês está sendo provada para que no último dia vocês obtenham o fim da vossa fé, a finalidade da vossa fé. E qual é? A salvação da vossa alma. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, elas andam em conjunto. Por isso Paulo vai dizer, olha, desenvolvam a vossa salvação, exercitem-se na piedade, vivam da maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Nós temos a nossa responsabilidade, e nessa responsabilidade consiste a nossa fé. Nós não podemos viver, meus irmãos, de um mero discurso, de um mero status lá no Instagram, eu sou cristão. Não, nós temos que ser cristão de fato e de verdade. E como é que a nossa fé é experimentada? No dia da adversidade, no dia da provação, no dia da perseguição. É que a nossa fé, ela vai ser de fato provada se é genuína, se vai redundar de fato em honra, louvor e glória do nosso Deus. Mas não somente isso, caminhando para o final.
versículos de número 10 ao versículo número 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. A salvação, meu irmão, revelada no tempo dos profetas e agora concretizada no tempo daqueles irmãos, foi um mistério revelado que até os anjos tentavam entender. Pedro estava dizendo isso. Pedro estava lembrando aqueles irmãos através desta carta que essa salvação que foi explanada aqui neste momento, ela vem sendo trabalhada ao longo de toda a progressão da revelação. Em todas as Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, nós vemos isso, que o plano progressivo da revelação de Deus foi se concretizando até se chegar ao ápice, quando Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, habitou neste mundo. E Pedro então está dizendo, olha, foi a respeito desta salvação que vocês estão desfrutando agora, que vocês visualizaram através da obra de Cristo, foi a esse respeito que os profetas indagaram e inquiriram. Todas as promessas suscitadas no passado e que agora está fazendo parte daquela geração, foi questionada e analisada diligentemente pelos profetas. Se nós observarmos o que Isaías disse lá no capítulo 2, o versículo 2, Isaías vai dizer, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Isaías, no capítulo 9, versículos de 2 a 6, ele vai dizer, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Foi justamente sobre isso que os profetas indagaram e inquiriram. E as profecias sobre o sofrimento de Cristo, como lá em Isaías 53, o servo sofredor, era justamente isso, meus irmãos, que os profetas analisavam. E agora, aqueles crentes, Pedro está dizendo, olha, vocês estão desfrutando daquilo que os profetas tanto analisaram, tanto inquiriram, tanto investigaram. E Paulo, meus irmãos, ele fala que a nossa vida está oculta nele, está oculta em Cristo. Esse mistério que outrora estava oculto, que os profetas apontavam, ele agora foi revelado, ele agora foi desvencilhado. E Paulo também diz que este Cristo Jesus que foi revelado, não cabe somente o crer, mas a partir dessa graça que nos é concedida, também nos cabe o padecer. E aqueles irmãos estão experimentando justamente isso. Eles estavam crendo, mas eles também estavam padecendo pela causa do Evangelho. Mas foi a esse respeito, foi esta salvação que foi apresentada pelos profetas. Se nós observarmos as Sagradas Escrituras, a progressão da revelação desde o Gênesis, estava lá a promessa de que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. E já apontava ali para esta salvação revelada nos últimos tempos, já apontava para Cristo Jesus. Então o apóstolo está deixando claro para os destinatários daquela carta que os profetas chegaram à conclusão de que as revelações proféticas não se cumpriram no tempo deles, não se cumpririam no tempo deles, mas se cumpriria nessa geração futura. Então toda aquela ministração estava se concretizando, e é por isso que Pedro está encorajando aqueles irmãos, para que eles percebessem o privilégio que tinha alcançado eles. Eles estavam vivendo na plenitude dos tempos. A obra foi realizada através de Cristo na cruz do Calvário. Então tudo aquilo que foi prometido, eles agora tinham certeza da execução, porque Cristo tabernaculou entre os homens, morreu e ressurgiu ao terceiro dia. Por isso eles deveriam descansar. A revelação de Deus, ela é progressiva. E nós, meus irmãos, também estamos inseridos nessa história maior. Nós fomos inseridos nessa história da redenção. A Bíblia diz que este Evangelho
alcançaria todo o mundo, os confins da terra. E aqui estamos nós desfrutando também dessa maravilhosa graça. Aqui estamos nós entendendo e confiando na obra meritória de Cristo, nesta revelação progressiva que outrora estava oculta, revelada em Cristo, ela nos alcançou. E também nós somos encorajados, assim como Pedro encoraja aqueles irmãos, a confiar na obra executada por Cristo na cruz do Calvário. Porque nós temos certeza de que este Cristo um dia haverá de regressar para nos buscar. Nós estamos inseridos nessa revelação progressiva. A nossa história, meus irmãos, não é por acaso. Você não nasceu do nada, do acaso. Nós nascemos e nossa história está inserida na revelação, na história progressiva. Nós fomos inseridos na família de Deus, nós pertencemos a Deus, nós estamos inseridos nessa revelação. E por isso, meus irmãos, nós temos que louvar a Deus por um imenso privilégio. Parece que nós nos esquecemos, meus irmãos, disso. Em meio às mais densas trevas, em meio ao mundo que não tem esperança, em meio ao mundo que está se degenerando, nós olhamos para o mundo e vemos um mundo sem perspectiva, imerso na corrupção, famílias sendo degeneradas, princípios e valores sendo invertidos, pessoas agora deixando de ter filhos para adotar bonecas, gêneros invertidos, pessoas dando mais valores a coisas do que ao ser humano. Tudo, meus irmãos, sendo invertido, e nessa lógica muitos estão perdendo a esperança, mas nós não perdemos a esperança, meus irmãos, porque nós temos certeza que os tempos estão sendo remidos e que Cristo há de regressar haverá de regressar para buscar a sua igreja. Quando nós observamos, meus irmãos, o que está acontecendo, é o sinal que Cristo está regressando para buscar a sua igreja. Então, nós não ficamos desesperados como quem não tem esperança. Nós nos alegramos, nós bendizemos e exultamos, porque nós temos por certo que o Rei da Glória vai voltar para buscar o seu povo. E Pedro está querendo trabalhar isso no coração daqueles irmãos. Olha, a glória de Deus ela foi revelada, ela há de ser revelada no último tempo. Não se desesperem, confiem naquilo que Deus prometeu. Olha, aquilo que foi prometido nas profecias, ela foi concretizada. Coisas essas que até os anjos anelam perscrutar. É como se Pedro estivesse dizendo que no âmbito celestial, os anjos contemplando aquilo que Deus tem executado, eles ficam desejosos, eles ficam perscrutando, desejando compreender o porquê de Deus executar tudo aquilo. O porquê de na eternidade Deus estabelecer este plano de eleição, enviar seu próprio filho para morrer por pecadores. É como se na eternidade os anjos estivessem observando isso e analisando a beleza da obra do Deus Trino. E às vezes, meus irmãos, nós não nos maravilhamos com isso. Às vezes nós nos esquecemos do privilégio do que é estar inserido no plano da redenção, do privilégio que é de ser chamado de filho de Deus, o privilégio que é ser inserido na família, o privilégio que é de ter uma herança nos aguardando nos céus, de saber que nós oramos e somos ouvidos, que somos atendidos em nossas necessidades, que em nossa caminhada nós não estamos só porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele nos garantiu um Santo Espírito para nos guiar segundo a sua verdade, que Ele nos garantiu que em meio às adversidades da vida, Ele estaria nos conduzindo. Nós, meus irmãos, diferente deste mundo, nós temos uma viva esperança. E por isso nós temos que exultar, bendizer e exaltar o santo nome. Se nós compreendêssemos essa verdade, este templo não haveria mais espaço para tantas pessoas que compreendessem de fato essa verdade. Mas às vezes nós elevamos isso apenas como um mero discurso, como uma filosofia, como se isso não fosse verdade. Nós chegamos, ouvimos sermões após sermões, doutrina após doutrina, dia após dia, e parece que isso foi amortizado em nosso coração. Parece que virou algo monótono, rotineiro. Parece que essa verdade já não traz fervor ao nosso coração. E Pedro está dizendo àqueles irmãos: olhe, percebam o privilégio que é de desfrutar dessa salvação. E aí, meus irmãos, nós somos exortados a isso. Nós que aqui estamos, possuímos a certeza da nossa salvação. Nós possuímos certeza de salvação. O que é, meus irmãos, que nos encoraja no dia da adversidade? O que nos faz reagir quando chega o dia mau?
Pedro está dizendo que o que deve nos impulsionar é a certeza da salvação em Cristo Jesus. É o plano de Deus perfeito, decretado na eternidade, nos elegendo. É isso que nos encoraja a prosseguir. Talvez eu ou você chegou neste dia aqui, ou talvez aquele que nos escuta, talvez chegou até aqui desesperançado. Mas eu quero lhe relembrar que Deus nos regenerou para uma viva esperança. E esta esperança é Cristo Jesus. E ela não morreu. Ela não está no túmulo. Ressurgiu ao terceiro dia. E é nisso, meus irmãos, que reside a nossa esperança. As tribulações, meus irmãos, da vida não podem ofuscar estas verdades. Pelo contrário, Pedro está dizendo que as tribulações, elas aperfeiçoam a nossa fé, para nós entendermos aquilo que nos aguarda, e aquilo que nos aguarda, a glória que há de ser revelada não se compara a nada, meus irmãos, que enfrentamos nessa vida. Quando nós entendemos isso e vivemos por essas perspectivas, nós observamos aquilo que está ao nosso redor. Não é que nós não vamos nos preocupar, meus irmãos, nós vamos nos preocupar em muitos momentos, mas nós não iremos perder o foco. Nós iremos nos lembrar, eu não posso cair em desespero, eu não posso ficar com o meu coração desesperançoso, incrédulo, porque eu tenho certeza que Cristo está comigo, e Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, e Ele prometeu que iria regressar para me buscar. É nisso, meus irmãos, que reside a nossa esperança. E não somente isso, será que nós temos sido gratos a Deus, oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo, por este tamanho privilégio concedido por Deus, por esta dádiva? Nós temos servido a Ele com integridade, com inteireza de coração, com verdadeira devoção, ou nós temos permanecido naquela indolência, naquele sono eterno? O Senhor me salvou, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, aí eu descanso em berço esplêndido e eu não faço mais nada, né? Eu não faço mais nada. Não, Deus executou, está consumado, está tudo bom, eu fico em casa porque eu sou salvo, eu não preciso mais fazer nada. Não, meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara, nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós temos os meios de graça, a palavra de Deus, a oração, a comunhão dos santos, o momento do ajuntamento solene. Tudo isso, meus irmãos, é parte da vida daqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz, daqueles que foram transportados do pecado, que estavam imersos em pecado e agora estão presentes no reino do Filho do seu amor. Essa gratidão permeia o coração, meus irmãos, e não existe outro lugar. É como o salmista vai dizer: olha, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma anseia e desfalece pelos teus átrios. Aqueles, meus irmãos, que foram alvos de tamanha salvação, eles anseiam pelos átrios do Senhor. É impossível nós percebermos o privilégio e queremos ficar em casa. Não, eu vou assistir de casa, eu vou assistir uma transmissão de qualquer igreja, eu vou cultuar daqui, porque a tecnologia me propõe, me traz essa facilidade. Mais uma vez, meus irmãos, que um membro está fora do corpo, ele não tem vida. Uma vez que uma pedra está fora do edifício, é uma pedra sem sentido. Uma vez que uma brasa se afasta do braseiro, ela acaba se apagando. E nós, meus irmãos, temos que entender o privilégio de estarmos aqui nesta noite, porque o Senhor decidiu nos amar. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele enviou o seu próprio Filho para nos reconciliar, para desfrutarmos do privilégio da salvação. E entendendo então, meus irmãos, o sentido destas provações, a finalidade dela, que é aperfeiçoar a nossa fé, para que no fim nós tenhamos a salvação da nossa alma, nós agora não iremos mais murmurar. Pelo contrário, nós iremos viver com o coração grato. Nós iremos viver com o coração grato. Pedro, lá no final da sua carta, se você for mais à frente aí, já caminhando para o final da sua carta, ele vai falar novamente de sofrimento, lá no capítulo 12, e o capítulo 4, do versículo 12 em diante, e ele vai falar mais uma vez: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois
coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Nós somos participantes do sofrimento, e assim como Cristo será exaltado, nós também iremos nos gloriar com isso, nós iremos exultar, se alegrar com a revelação de Cristo. E aí, meus irmãos, é nisso que deve residir o nosso coração. A certeza desta salvação é o que nos encoraja a prosseguir no dia da adversidade. Então, diante das circunstâncias mais adversas da nossa vida, não percamos, meus irmãos, de vista a salvação que foi executada na eternidade, porque Deus decidiu nos amar. Não nos esqueçamos que o Santo Espírito de Deus nos separou, nos selou para uma viva esperança, e que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, não apenas como um exemplo moral, mas para aplicar esta obra, para nos reconciliar com Deus, para que tivéssemos certeza de uma viva esperança. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com sua palavra. Curve sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Nós somos gratos, ó Deus, por tamanha graça, por tamanha salvação, nós que não merecíamos, nós que outrora, ó Deus, estávamos sem esperança, afastados, sem Deus no mundo, imersos em nossos pecados, mortos, ó Deus, em nossos delitos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, por sermos atraídos com cordas de amor, nós não entendemos, mas o Senhor decidiu nos amar. O Senhor nos atraiu, o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos inseriu em sua família, e o Senhor nos garantiu uma herança. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos por fé, a não vivermos por circunstâncias, a não vivermos, ó Deus, observando aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas vivermos por tua promessa bendita, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nos fortaleça, ó Deus, no dia da adversidade, nos encoraje, traga, ó Deus, à nossa memória aquilo que pode nos conceder esperança. Em meio, ó Deus, a este mundo mau, em meio às trevas, em meio ao mundo, ó Deus, em que o amor tem se esfriado, os valores invertidos, mas que nós possamos descansar o nosso coração naquele que não muda, naquele que permanece, aquele que era ontem, aquele que hoje é, eternamente será. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos em Ti, tendo certeza que iremos obter, ó Deus, o fim da nossa fé, qual seja a salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos nessa verdade. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.